Em Reich, o corpo entra em cena, a configuração do corpo entra em cena. Quando nós falamos de caráter, não vai se limitar apenas à questão psicológica, mas também à estruturação corporal de cada um dos tipos de caráter, e sua conduta, e seu movimento, e sua dinâmica. Esse vai ser o assunto da aula de hoje do curso Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung, aula número 12. Estamos aqui na aula 12 do curso Teorias da Personalidade e a terceira aula falando de Reich. Foi uma primeira aula fazendo uma localização dentro da psicanálise, contando um pouco da história, falando dos momentos da obra de Reich. E na segunda aula falamos da questão da gênese da couraça, né, o processo de formação da couraça, os desvios diante da inibição e como isso vai configurando o encouraçamento tanto do ponto de vista do ego quanto do ponto de vista muscular. E hoje eu falo alguns tipos de caráter que o Reich vai descrever. Estamos no livro, então, Teorias da Personalidade, em Freud, Reich e Jung. Você já tem aí o PDF, provavelmente. Se você não tem, é só você participar do grupo do Telegram, no Saulo Durso Ferreira Psi, que vai aparecer aqui embaixo. E você pode dizer lá, me inclui no grupo de personalidade, para eu saber qual que é. Eu te coloco lá, você pega o material que já foi enviado até então, e você segue estudando com a gente. Então, o nosso estudo vai seguir tanto aqui no livrinho, quanto no resumo que tem aqui, que eu mando para vocês, né? Ó, vou falar algumas coisas. Esse livro aqui, ele vai falar de alguns dos tipos de caráter, descrito por Reich, você vai encontrar outras coisas, mas vale dizer que ele está, basicamente, né, ele se baseia no livro de Reich chamado Análise do Caráter, que aliás é um livro que eu indico fortemente que vocês conheçam. Ah, mas eu não sou reichiano, não tem problema. Ainda que você não trabalhe por aí, eu acho que é interessante ler as contribuições que o Reich traz em termos de formação de caráter. Né? Lembrando que é um raciocínio muito útil na clínica, porque se você pega esse livro, aliás, ele começa falando da questão dos sintomas, ele faz uma retomada ali da psicanálise pela via freudiana, e com uma ideia de supressão de sintomas como objetivo da análise. E na sequência ele fala, porém, mas só a supressão dos sintomas, a eliminação dos sintomas não dá conta de toda a análise, porque tem uma outra coisa que é necessário ser feita, que tem a ver com a análise do caráter. Lembrando da primeira aula, só para a gente localizar aqui, quando nós falamos de sintoma, é algo egodistônico, uma coisa que está em distonia, que é estranho à própria pessoa, é estranho ao próprio ego. Então, normalmente, né, é por aí que a pessoa chega na clínica e, como é um negócio estranho a ela quer se livrar disso. Então, ela está mobilizada, ela está, de alguma forma, motivada a se livrar dessas questões que são estranhas. Quando você fala do caráter, como é algo egocintônico, a pessoa sente como sendo ela mesma, né? Então, mas eu sempre fui assim, eu sou assim, ponto final. E o Reich vai mostrar que mesmo naquela coisa que você acha que é tão você, tão natural em você, na verdade é uma atitude defensiva. Então, isso é muito importante porque quando você pensa em termos de clínica, você pode até trabalhar a eliminação dos sintomas, mas e a continuidade, a questão da análise do caráter, né? Ou também você pode pensar o contrário, né? De pensar, para começar de fato a chegar na questão do sintoma, eu preciso primeiro analisar o caráter. Independente disso, o caráter é uma coisa central dentro da teoria reichiana e da clínica reichiana, e independente de você ser reichiano ou não, acho que entender a constituição do caráter, a configuração, a dinâmica, ajuda demais na clínica. Então, os tipos que eu vou trazer aqui são os tipos que você vai encontrar no livro Análise do Caráter, e nesse livrinho ele traz alguns, que vai ser o caráter histérico, o caráter compulsivo, o caráter fálico narcisista e o caráter masoquista, que vai ser um capítulo à parte, porque nesse livro pede para fazer um capítulo à parte. Eu acho que é interessante, que vai trazer inclusive uma discussão que para o nosso curso aqui, pensando na totalidade, no diálogo com Freud, por exemplo, como o Reich ele vai criticar o modelo de pulsão de morte, ele vai ter uma outra visão com relação ao movimento masoquista. Eu acho que vale a pena então uma aula específica para isso, assim como o livro indica. Então no livro, na página 84, ele vai trazer em seu livro Análise do Caráter, Reich descreve alguns tipos de caráter, baseado em Freud e outros psicanalistas como Karl Abraham. Então vale muito a pena também o livro do Karl Abraham sobre os tipos de caráter, né, uma contribuição muito significativa. E aí vem a forma como Reich vai pensar a questão. Na página 85 começa efetivamente o primeiro caráter que ele vai trazer, mas antes de chegar nisso, não se esqueçam que eu falei na última aula, se você seguiu o resuminho, eu coloquei assim, né, ó, vamos começar a pensar a história da seguinte maneira. Nós temos o caráter neurótico e o caráter genital. Quando eu falo do caráter genital, é esse caráter
o mais saudável que o Reich considera, um caráter flexível, um caráter adaptativo, que funciona a partir do princípio do prazer. Então, que situações de prazer a couraça relaxa e se expande, possibilitando uma relação prazerosa com o objeto, com o outro, e então por isso ele tem essa característica mais flexível de adaptação. Quando você fala do caráter neurótico, é aquele caráter rígido, é aquele caráter que tem certa rigidez crônica, e mesmo em situações que poderia ser algo prazeroso, a estruturação do caráter não relaxa, impossibilitando experiências prazerosas, então limitando sempre a um desprazer, um certo desprazer. E isso vai ser, nós vamos caminhar, né, numa das aulas, nós vamos falar sobre a função do orgasmo, a estrutura do orgasmo, e o quanto o Reich ele considera como é fundamental que a questão do orgasmo esteja associada à ideia de sublimação. Porque se eu tenho só a sublimação, ele até fala isso, eu falei numa das aulas, a sublimação, quando mal compreendida, ela pode ser um problema, na verdade, porque ela tem que dar conta de uma energia, de uma quantidade de energia muito grande que seria impossível através da sublimação. E aí o Reich vai dizer que por conta disso, quando existe a descarga orgástica associada à sublimação, as experiências, mesmo sublimadas, são sempre desprazerosas, o trabalho é sempre um fardo, né? As coisas que são feitas como desvio da meta pulsional sexual, elas continuam sendo desprazerosas. Quando está associado à ideia da descarga orgástica, aí eu tenho então situações sublimadas prazerosas, que isso vai caracterizar o caráter genital. Quando eu falo dessa impossibilidade, o caráter neurótico, essa impotência orgástica, essa toda dificuldade com a questão orgástica, e a sublimação acaba sendo sobrecarregada de energia e as experiências sublimadas não são prazerosas como deveriam. E aí, de fato, a hora que o trabalho é um fardo diferente do caráter genital, que o trabalho é mais uma atividade prazerosa para ser feita, tá? Então, pegando aqui no resuminho, coloquei para vocês. Então, o caráter genital mais flexível, pelo princípio do prazer, você tem lá a sublimação mais o orgasmo, e o caráter neurótico mais rígido, você tem lá a sublimação, coloquei uma interrogação, mas a sublimação, porém, o orgasmo que fez um xizinho vermelho, ele é impossível aqui de acontecer, ou ele é muito reduzido. Vamos entender isso um pouco na prática. Aí o primeiro tipo de caráter que vai ser trazido no livro é o caráter histérico. E tem assim algumas descrições. Sua fonte de energia é o próprio impulso genital e não formações reativas pré-genitais. Lembrando na estruturação que a gente falou na semana passada, que nós falamos na última aula, na formação da couraça, sempre eu tenho ali a energia tentando se ligar a uma ideia, aí eu tenho uma inibição, aí uma parte dessa energia é usada contra ela mesma, né? Através da formação reativa, impedindo essa movimentação, mas uma parte escapa, continua essa energia, se tiver uma outra inibição, aparece aqui um outro desvio, então tem uma formação reativa da energia contra ela mesma. Lembrando que formação reativa é justamente o sentido inverso do impulso original. Então, se a coisa vinha para cá, eu vou ter um contra-investimento para cá. Então, por isso que eu até falei isso numa aula lá atrás sobre mecanismos de defesa, daquelas pessoas que usam a formação reativa, então numa situação de hostilidade, acaba indo para o extremo oposto, acaba sendo que a pessoa é muito gentil, muito amável, né, de forma caricatural. O esforço que ela faz para falar o contrário do que, na verdade, os seus impulsos levariam ela a fazer. Né? Então, existe toda uma movimentação, uma forçação para fazer o oposto do que é o impulso original. Então, aí coloca assim, nesse caso do caráter histérico, não é através da formação reativa, principalmente. A sua fonte de energia é o próprio impulso genital. Então, a coisa estava quase dando certo aqui, só que tem um probleminha. O desejo do incesto torna-se a grande ameaça geradora de intensidade. Certo? Então, o que está dizendo aqui? Você tem uma movimentação, né, de um impulso que é genital, não é pré-genital, como no raciocínio que apareceu, por exemplo, no compulsivo, mas tudo estava indo certo, porém, o cenário que se forma diante de uma situação de excitação, né, leva a uma ansiedade, porque isso joga automaticamente a um cenário incestuoso. Então, imagine assim. Tá tudo bem, aí tem uma relação de sedução por parte do histérico e histérica, aí a outra pessoa se interessa, mas quando começou essa engrenagem, né, começou essa movimentação, esse interesse, automaticamente é como se fosse um portal que levasse a pessoa para a cena edípica incestuosa. Aí não rola, né? Então imagina assim que na hora H, vou falar de forma caricatural, ok? Na hora H você chega ali na relação com aquela mulher, com aquele cara e começa a vir
inconscientemente, na verdade, as respostas nas defensivas automáticas. Ali está o pai, ali está a mãe, aí o mal-estar, a impossibilidade, e aí a impossibilidade aconteceu, o afastamento, o mal-estar, a náusea, tudo isso caracteriza essas movimentações histéricas. Então tem o desejo, tem essa movimentação, mas quando vai para a cena automaticamente joga a pessoa para a situação incestuosa, aí vem a impossibilidade de acontecer, aí vem o mal-estar de acontecer, aí vem o desprazer da situação, e aí coloca na sequência. Então aqui, ó, é a própria energia genital que assumirá a função de defesa contra a angústia genital. E coloquei aqui, principal característica, eu coloquei na página 86. Vamos pegar algumas coisas aqui e ver o que aparece. Na 86, olha o que fala. Ó. Por isso mesmo, a principal característica do histérico é a sua conduta sexual evidente. Nas mulheres, o andar, o falar, o olhar são sexualmente provocantes. Nos homens, além disso, além de provocantes, notam-se o comportamento e expressão facial femininos, o maneirismo cortês e doce. O histérico é facilmente excitável sexualmente. Então é aquela pessoa que tudo tem uma conotação sexual. Sempre é muito sexual com as outras pessoas, nas relações. Sempre tem alguma coisa, um fundo sexual nas relações, né, na forma de falar, na forma de agir, na forma de conduzir. Geralmente essa pessoa chega em vários lugares, em cada lugar que vai tem alguma pessoa encantada por ela, encantado por ela, porque tem algo ali que ela sempre deixa, né? Aquela coisa de falar e deixa um toque final no corpo da pessoa, faz aquela coisa assim, então tá bom, e quando tira a mão dá aquela sensação de uau, o que é isso, né? Ou o famoso beijinho, quando você dá aquele beijinho, pega no cantinho da boca e dá aquela coisa, opa, mas foi na boca ou não foi na boca esse beijo? O que será que foi isso? Tem essa coisa de falar, às vezes, ela tá falando com você, fica olhando para sua boca, ele fica olhando para sua boca. Sempre tem uma dimensão de uma sedução, é uma grande sedução. Histéricos e histéricas são muito sedutores no jeito de andar, no jeito de falar tudo. Só que o mais interessante, essa sedução e essa fácil excitação que o histérico tem, ela vai até um certo ponto e dali para frente não dá para fazer alguma coisa. E o Reich vai dizer que essa sedução toda é, na verdade, um artifício para descobrir de onde vem o ataque sexual do outro. Então, olha que interessante. Imagina que eu chego próximo de uma pessoa, e eu sou sempre a pessoa que sexualiza tudo. E claro, a minha grande ansiedade tem a ver com o sexual, que é o lugar da histeria. Muitas vezes esse corpo projetado para trás, nessa região pélvica, empinadinho atrás, por exemplo, eu não vou enxergar como empinado para trás, eu vou enxergar como, na verdade, o puxado da frente, né? O refreado da frente como forma de proteção da região genital. Então você tem ali esse movimento todo sedutor, mas na verdade, quando o outro passa a desejar, soa como uma ameaça de incesto. Então a sedução, na verdade, é como se fosse para antecipar de onde virá a sedução do outro. Quando você pensa nessa sedução, é uma forma de seduzir, aí o outro responde a isso, e quando o outro responde, o sujeito histérico pula fora. Porque na verdade ele está se protegendo do impulso sexual. Tem essa coisa constante do impulso sexual, mas ao mesmo tempo a questão do mal-estar, porque é incestuoso, a cena incestuosa. Então imagine assim, eu chego num lugar, provoco uma pessoa de forma sedutora, quando a pessoa responde, é hora que eu pulo fora, mas mantenho ali uma certa distância para continuar promovendo essa sedução, né? Lembrando isso, até já falei numa das aulas de girar os vários pratos, para sempre o outro estar desejando de alguma forma. Então, de onde o outro deseja, de onde o outro fala, de onde o outro atua, eu posso então, é disso que eu tenho que me proteger dessa pessoa. Aí chega num outro, seduz, e quando o outro se posiciona, é daqui que eu tenho que me proteger da outra pessoa. Então é uma sedução constante, não para realizar, mas uma sedução constante para saber qual que é o limite e onde eu tenho que manter todo mundo me desejando, mas sem ultrapassar certa barreira, porque ultrapassar certa barreira seria cair na dimensão incestuosa, que é justamente esse lugar que na histeria é justamente desse lugar incestuoso que o histérico e histérica está fugindo. Então, seduz como forma de proteção, como forma de defesa, e não como forma de que realmente algo vá acontecer dali para frente. Aí eu até coloquei para vocês uma sequência, vocês olharem aqui no... Vamos ver se dá para enxergar aqui, né? Ó. Então, temos o seguinte, ó. Conduta sexual evidente. Até coloquei a pelvis projetada para trás, né? A região pélvica projetada para trás, que é uma forma de mostrar até a proteção com relação a essa região.
Aí tem causar a excitação do outro, e quando o outro mostra seu interesse, começa a subir a ansiedade. Então até coloquei em roxo embaixo, faz tudo isso para saber de onde vem o ataque sexual do outro. Então apesar de não ser um ataque sexual, é sentido como ataque sexual, então por isso se protege. Tanto que uma das características do caráter histérico é sempre apreensivo, sempre ali naquela situação tensa de a qualquer momento precisar fugir, seduz para poder fugir na sequência. E aí depois tem essa excitação, tem a ver com desejo incestuoso. Aí eu coloquei uma seta para baixo preta, que é proibido, e esse desejo incestuoso leva à angústia, ao afastamento e à passividade do famoso movimento histérico de seduzir o outro. E aí quando o outro se interessa, então seduz o outro de maneira ativa, quando o outro se interessa, pula para fora e diz assim: você que na verdade entendeu errado, você que na verdade está me seduzindo. Aí na sequência temos o caráter compulsivo, obsessivo, na página 88. Aí vai trazer assim que a neurose obsessiva já foi muito estudado na psicanálise, de fato tem muita coisa dedicada a isso, começando lá Comendo os Ratos, por exemplo, e caminhando para vários outros textos. E ele vai colocar assim que boa parte do que vai ser falado aqui nessa parte sobre o compulsivo para Reich, nós já vimos isso lá no começo, na parte de Freud. Então se você retomar o Freud na página 31, você tem lá sexualidade anal e caráter, né? Caráter anal tem tudo a ver com caráter anal. Então, só para lembrar alguns pontos, depois a gente volta como é que o Reich vai pensar o compulsivo e coloca aqui, ó. Para lembrar, por exemplo, de 3 características básicas quando você fala do caráter compulsivo: ordem, parcimônia e obstinação. Então, para lembrar um pouquinho, ó, a ordem exprime-se pelo colecionismo, a preocupação de tudo classificar, o apego à minúcia. A ordem doméstica, por exemplo, quando confundida com limpeza excessiva e exagerada, constitui-se como um dos traços marcantes desse caráter. Então, nesse caso aqui, trata-se de uma formação reativa, essa limpeza exagerada, porque o grande prazer está justamente na sujeira. Por isso que eu falo até naquela aula, eu falo assim das pessoas que são muito corretas, muito moralistas, que na verdade estão se defendendo de impulsos assim, nada moralistas, pelo contrário, né? Se defendendo das suas próprias perversões. Quantas pessoas que são super, super corretas e éticas caricaturalmente como forma de se defender da sua própria perversão. Eu estou dizendo que todo mundo que é ético seja isso, mas quando é caricatural, desconfie. Depois coloca aqui parcimônia, por exemplo. Revela-se com a expressão de prazer anal em reter e conservar as fezes, que foi em seguida deslocado para as outras áreas do comportamento. A parcimônia possui o sentido da economia exagerada que se confina na avareza. Então, parcimônia, pessoa avarenta, não quer perder nada, não quer abrir mão de nada, quer ter tudo para ela, não quer investir com nada porque isso é perda, quer guardar tudo para si, né? Já trabalhamos nisso. E por exemplo, até coloca aqui o exemplo, a mulher fará questão, alegando motivos plausíveis, de repartir equitativamente uma conta de restaurante com o marido, apegando-se à exata divisão dos centavos, né? O barato está nos detalhes ali, não perder nada, não dar nada para o outro, pensando, né, na fase anal, não dar nada para o outro, enquanto o outro está suplicando. Até o Lacan faz isso, né? No momento oral existe a súplica do por favor, coloque para dentro, coma isso, coloque para dentro, coloque para dentro. E quando você tem a fase anal é outra, né? O vetor vem para fora, me dá isso, coloca para fora, dá para mamãe, dá para o papai, e a pessoa não oferece. Então você tem no caráter anal esse não dar nada ao outro que aparece nesse exagero na parcimônia. E depois aqui a obstinação, em sua expressão psíquica, pode ser considerada como o prazer em dominar os outros, acompanhado do medo de se deixar influenciar pelo outro. Então são algumas das características que o texto indica assim, vá lá retomar essa parte em Freud, aí depois volta aqui, Quando chega em Reich, depois de retomar esse ponto em Freud, tem assim, na página 88, mas a principal contribuição reichiana foi destacar o aspecto formal do caráter compulsivo, demonstrando que o bloqueio afetivo do obsessivo determina, através de um complexo sistema de forças, uma maneira característica de lidar com a realidade. Qual que é a maneira que o compulsivo lida com a realidade? Ou seja, indecisão, dúvida e desconfiança. E de onde é que vem isso? Reich demonstra que esses traços formais do caráter atuam com toda a sua força defensiva no processo psicanalítico. Portanto, propõe uma revisão da técnica analítica centrada no conteúdo ideativo. Olha que interessante, que busca a interpretação das pulsões anais sádicas. Se o bloqueio afetivo não foi elaborado antes,
Então, primeiro, o bloqueio afetivo precisa ser elaborado. Tais interpretações serão recebidas com dúvida e desconfiança devido à resistência à irrupção das mesmas pulsões. Lembra que eu falei no começo do vídeo da análise do caráter, da questão dos sintomas, né, de que não vale, você não consegue, por exemplo, começar a fazer essa supressão de sintomas sem antes fazer uma análise do caráter. Por quê? Como tem o bloqueio afetivo, qualquer tipo de intervenção feita pelo analista vai ser interpretada como dúvida. Então, primeiro, tirar esse bloqueio afetivo para então, de fato, as intervenções terem a sua funcionalidade como devem ter. Ou simplesmente, aí uma característica até mais fácil de você enxergar, serão admitidos em seu aspecto lógico, mas completamente desligada dos afetos correspondentes pelo mecanismo de isolamento. Lembra da aula lá de Freud, defesas, dissociação, pensamento e emoção, determinado pelo bloqueio afetivo. A esse processo, Reich denomina resistência caracterológica à terapia. Em termos de atitude corporal, temos aqui músculos cronicamente rígidos e hipertônicos. A pessoa que é aquela rocha como pessoa. Em especial os músculos da pelvis, assoalho pélvico, ombros e rosto. Dureza na fisionomia, parece que usa uma máscara rígida ali, aquela máscara sem expressão, aquele corpo sem expressão, aquele corpo duro. É diferente, né, se você pensar o corpo do histérico, que é flexível, que é móvel, que é sedutor, que é todo cheio de sinuosidades, mas que na hora ali do encontro é impossível. Até uma música que eu sempre falo ao falar de histeria é o Eclipse Oculto, que fala assim: mas na hora da cama nada pintou direito, é minha cara falar, não sou proveito, sou pura fama. Então histérico, até pela sua regressão oral, fala muito, seduz muito, mas na hora H a coisa não rola. Para isso sempre indico o filme Beleza Americana, que fica bem claro ali a garota lá, que é bem histérica no seu movimento, que seduz o Kevin Spacey, e ele fica ali até, começa a malhar para poder atrair mais ainda a garota ali, mas na hora H a coisa não vai acontecer, porque é impossível e tem a ver com toda essa fixação numa cena incestuosa. Quando você fala aqui do obsessivo, eu tô falando de uma rigidez, né, daquela pessoa que parece que usa uma armadura, aquela pessoa que não tem flexibilidade, não tem mobilidade, mostra o quanto de formação reativa está presente nesse tipo de corpo, nesse tipo de musculatura, nesse tipo de caráter. E aí, na sequência, para finalizar o assunto de hoje, nós temos o fálico narcisista, né? Todos esses nós já falamos em outras aulas, mas aqui de uma forma um pouco, talvez com um complemento, falando mais da questão corporal junto. Tem aqui, este indivíduo entra na fase fálica, no entanto, não regride ao oral ou ao anal. Como fez ali o histérico, que regride ao oral, o obsessivo, compulsivo, que regride ao anal. O fálico narcisista não tem essa regressão. O fálico narcisista utiliza-se de defesas fálico-sádicas. Então isso vai até chegar na ideia de exercer, causar o sofrimento no outro via falo, né, contra a regressão à analidade passiva. Então ele fica intermediário. Você tem aqui, compulsivo, até mostrar para vocês no esqueminha que eu fiz da aula. Você tem aqui embaixo, vamos ver aqui, você tem aqui compulsivo, de um lado compulsivo, aqui o histérico e o fálico narcisista no meio disso, né? Você tem justamente uma evitação de uma regressão, e aí na sequência temos algumas características do fálico narcisista. Você tem aquela segurança e o vigor, né? Então essa coisa que é bem mesclada aqui, e essa segurança e vigor passa do ponto de segurança, na verdade, e tem mais um tom de arrogância, né? Tem aquela coisa de olhar de cima, assim, né? Aquela atitude arrogante. E aí coloca aqui, esse tipo de caráter, ele se adapta a várias situações. Olha que interessante, palpa toda obra, literalmente, palpa toda obra no sentido fálico. Ele se adapta às várias situações, porém, os motivos são irracionais. Interessante isso, porque eles vão dizer que o fálico está um passo assim de caminhar para o genital. Está um passo de dar tudo certo, chegar numa coisa mais saudável, porém é tomado sempre nesse nível da competição, de ser o melhor, né, de humilhar o outro, de ser superior ao outro. Então, em termos de atitude adaptativa, rola, mas a intenção que está por trás que não rola. A intenção que está por trás que mostra a sua atitude infantilizada ainda. Então, se você olhar de longe, parece que é um genital. Mas quando você chega perto e vem a questão da arrogância, vem a questão de toda a motivação, que é uma competição,
ainda, né, em termos de resolução edípica, aí você percebe onde não está o sujeito como algo saudável, e sempre nesse lugar de enfrentar o outro, humilhar o outro, de colocar o outro abaixo de si mesmo. Então aqui, ó, outras características: altaneiro, né, se eleva muito, você sabe quem você está falando, sabe quem sou eu sou fulano de tal, adoro ali o, sei lá, o doutor X, doutor não sei o que. É interessante, né? Me chama de doutor, mesmo no dia a dia do senso comum. Uma pessoa mais fria e reservada, né? Aí eles trazem assim, geralmente tipo físico atlético e masculinizado, né? Alta agressividade na forma e não no que diz. É aquele tipo de fala que é imperativa. Não é tanto no conteúdo, não é aquela coisa que nós vimos lá numa aula sobre caráter oral, que você tem o oral canibálico, que fala coisas que destroem o outro, né? Por conta do amor pelo outro, eu preciso destruir o outro com as palavras. E esse não destrói com as palavras, mas com a forma de falar, a forma imperativa de falar, a forma de, entre aspas, enfiar a goela abaixo do outro o seu grande e poderoso falo. Aí tem aqui, ó, atitude provocativa, sardônica, né? Sarcástico. E por que fazem isso? Antecipam ao ataque, atacando antes. Lembrando, fálico narcisista, fálico, fase fálica, falo é a coisa mais valorizada, falo é a parte central do sujeito nesses casos aqui que a gente está falando. É o seu, entre aspas, órgão mais precioso, apesar do falo não existir, nessa hora existe essa identificação do falo-pênis, né, essa equivalência. Então é a coisa mais importante que eu tenho. Então imagine lá que você tem um super carro incrível de muitos milhões de reais, que por um lado você exibe para todo mundo, mas por outro lado, e o medo de alguém chegar perto, cair uma pedrinha nele e quebrar. Então, por um lado, é esse instrumento de exibição e ao mesmo tempo é o ponto mais frágil da pessoa. Por isso que coloca, chega já agredindo o outro, colocando o outro nesse lugar, né, ataca esse outro, evitando que o outro o ataque, porque se atacar e furar esse falo, né, se potencializar esse falo, sobra o quê? Quando acontece as situações que esse indivíduo fálico, que é de caráter fálico, ele se vê na insuficiência do seu falo, na mesma proporção que a coisa foi lá para cima narcisicamente, vai lá para o fundo, né? Então esse exagero de potência cai no exagero de impotência. Então imagine nessa hora a pessoa até sai de cena, justamente porque tudo é uma questão, o falo é tudo para essa pessoa. Se não posso me sustentar nesse lugar de um grande falo, eu tenho que sair de cena, porque senão mostra a minha total insuficiência. Uma coisa que vem na sequência, traz aqui a questão em termos sexuais, da alta potência eretiva, mas impotência orgástica. Isso tanto no homem quanto na mulher. Você tem ali o homem na sua superpotência sexual ali, né, de virilidade eretiva, que faz lá um sexo wow, e aí o Reich coloca, mas a cena que ele monta, lembra que é irracional. A cena sexual é um ato de vingança. Está atacando a mulher, está atacando o homem, não estou ali usando o meu falo, até coloca aqui, ó, fálico sádica, eu estou usando o meu falo como instrumento de vingança contra o outro, contra o outro. Então, por isso, eu tenho essa alta potência eretiva, mas, já chego aí, na mulher a mesma coisa, de, por exemplo, mostrar que o homem é insuficiente, que não tem um falo, que o falo é ela, e aí usa também essa sua potência sexual como forma de impotencializar o outro, então nos dois casos. E por que isso? Porque em ambos existe a tal da impotência orgástica. Então tem um vigor sexual, uma energia sexual, mas é interessante que essa energia não mostra que a pessoa é um atleta sexual, se é que isso existe. Mostra que, na verdade, como a descarga orgástica é muito pequena, a excitação é sempre constante. A gente vai ver na próxima aula, quando falar de fórmula do orgasmo, quando nós falamos do orgasmo saudável, orgasmo esperado aqui que o Reich fala, é aquele orgasmo que ele tem uma curva, que ele tem lá um ápice, ele tem um momento de relaxamento total, né, de zerificação da excitação. E quando eu estou falando aqui do caráter fálico narcisista, o orgasmo acontece, mas ele é parcial, então a curva é pequena. Como essa curva é pequena, a energia continua ali, fervendo, 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 e essa busca, mas toda essa superpotência só mostra a impossibilidade de fato conseguir ter essa descarga orgástica. Então, na verdade, é quase um desespero para conseguir descarregar, mas não consegue e permanece retesado, permanece só na sua performance super, hiper potente. Então é isso, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Até a próxima aula e bons estudos!